Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Trouxe o livro? Então vamos estudar o livro. Vamos ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35. Pastor Osmar Noronha, pastora Sônia, prazer muito grande poder estar aqui. Louvar a Deus pela vida do pastor Mariuzan, evangelista César. Tem sido aí muito receptivos. Eu fiquei sabendo que o pastor Osmar foi pastor em Água Boa. 12 anos, 2 meses e 12 dias. 12 anos, 12 meses e 2 dias. Há um mistério com 2 aí, né? Jesus mandou de 2 em 2, eram 12 discípulos oficiais. Eu sempre tive vontade de pregar em Água Boa. Sempre tive. Já passei muito naquela estrada ali, indo para Vila Rica, Confresa. E o senhor agora está aqui há quase 5 anos, né? 4 anos. Eu tive vontade de ir lá, aí Deus trouxe o senhor para cá, me trouxe aqui, né? E estamos juntos. Obrigado pelo carinho. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35. E aconteceu, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Amém? Tome assento, por favor. Meus irmãos, nesta manhã, mais uma vez, nós temos a palavra de Deus. Ontem à noite, Deus, mediante a sua palavra, ministrou ao nosso coração, à luz das proporções,
Eu confesso que eu saí daqui ontem impactado e eu estava com muita vontade de chegar ao hotel para ligar para minha esposa e passar para ela o relatório. Não pôde vir comigo porque ela é líder e ela está acompanhando uma programação na nossa regional. E aí nós concordamos em dividir as tarefas. Eu vou à Barra do Garça e você vá ao evento das irmãs da nossa igreja. Mas ontem eu saí daqui com uma visão totalmente renovada. Fui dormir bem leve. Engraçado que eu não vi dormir. Só vi o amanhecer. E nesta manhã eu tenho orado a Deus. E esse texto sagrado me é revelado pelo Espírito Santo. E eu quero chamar a sua atenção para vivermos um dos maiores acontecimentos do ministério messiânico. Aqui Jesus estava indo para a antessala do martírio do Calvário. E antes de chegar a Jerusalém, Jesus faz uma convocação. Eu poderia, a propósito, começar a ministrar nesta manhã no contexto imediato, versículo 31. Mas eu quero, a propósito, parece que o pastor Osmar havia combinado comigo e nós não combinamos, falar um pouco sobre a oração. O Senhor me despertou nesta manhã para falar um pouco sobre a oração. Porque antes desse grande acontecimento, Jesus falou de forma bem direta e objetiva sobre a oração. Esse capítulo 18, ele tem um tema central. Em todo esse capítulo, a ideia predominante nele é exatamente sobre a verdade do coração. Se você fazer uma busca, uma pesquisa, um estudo sistemático e detalhado dentro desse capítulo 18, você vai perceber que a ideia de todo esse capítulo, a proposta de Jesus aqui, é revelar a verdade do coração. Capítulo 18, a partir do versículo 1 até o versículo 8, ele começa tratando sobre uma parábola, e ela tem título: a parábola da viúva persistente. O que Jesus começa aqui é fazer exatamente um esclarecimento de motivação. Diz aqui que contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ele começa ministrando não somente para os seus discípulos, mas aqueles que estavam em sua volta, porque Jesus teve momento que ele falou na particularidade com os seus discípulos, mas teve momento que ele falou para os seus discípulos e também para aqueles que estavam presentes de alguma forma, buscando alguma ocasião, a fim de que pudesse pegá-lo no contrapé da palavra. Jesus começa dizendo que o dever de orar sempre e não desanimar, não desfalecer. E aí ele diz que havia na cidade um certo juiz. E eu falei para vocês aqui ontem o que é parábola. Não é história de carochinha, irmãos. Exemplo de grande verdade. É um quadro imaginário transmitindo uma grande verdade. E ele disse que esse juiz nem a Deus temia, nem respeitava os homens. Era alguém muito grande, muito orgulhoso.
E Jesus fala que havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Alguém que quer justiça. Uma viúva, sem muitos recursos, solitária, sozinha. E ela busca naquele juiz a única opção de resposta para a solução daquilo que afligia sua alma, era aquele homem da cidade, aquela autoridade máxima, o juiz. E ela viu naquele juiz a possibilidade de resolver essa questão, porque um adversário, alguém, insistentemente afligia a alma dela, perseguindo ela. E ela clama, pedindo: faz justiça contra o meu adversário. É como se ela estivesse dizendo: eu não aguento mais ser perseguida. E aí a Bíblia diz que por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, ele está dizendo, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que a fim não volte e me importune muito. Ele não quer ser incomodado por alguém tão insignificante, sem muita expressão, sem destaque na cidade, uma viúva. Mas ele não quer ser incomodado. E aí ele diz: mesmo que eu não temo a Deus, não tenho respeito pelos homens, ele está querendo dizer o seguinte: eu sou o dono da cocada preta, eu faço o que eu quero na cidade, eu sou o juiz, eu sou a autoridade máxima. Ele disse: eu vou atender esta mulher porque ela fica batendo na minha porta, ela vem no meu gabinete, onde eu estou ela está pedindo. E aí o Senhor disse: ouvi o que diz o juiz injusto? E aí o que Jesus faz aqui? Ele torna notório que aquele juiz que não tinha nada a ver com Deus, que não tinha respeito pelos homens, atendeu o pedido daquela viúva. Quanto mais Deus. Jesus diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Jesus está dizendo: olha, nós temos que bater na porta de Deus, a porta vai abrir. Nós não podemos desanimar, desfalecer, deixar de acreditar que Deus não está ouvindo. Ele está ouvindo sim. A questão não é Deus ouvir, a questão aqui é entender a soberania de Deus. Ainda que tardio, Deus vai fazer, mas cedo ou mais tarde a resposta virá. Nossa missão é clamar, nós temos que continuar pedindo e insistindo. Agora o dia da resposta é Ele que sabe. Nós não vamos parar, nós não vamos desistir, ainda que tardio. E aí Jesus coloca aqui sobre o arrebatamento da igreja. Ele aproveita no pacote e coloca aqui sobre a fé perseverante de aguardar a vinda dele. Não é somente a fé perseverante de esperar e entender o tempo de Deus na sua resposta, porque o crente é muito afoito, irmão. Ele fala e já quer ser atendido. Ele já acha que porque ele é crente tem que sentar no banco da frente do carro celestial e já quer ir na janela. E aí ele pensa, porque ele é crente, porque ele vem para a igreja, porque ele lê a Bíblia, porque ele tem uma vida separada, Deus tem que atender o pedido dele na hora que ele quer, igual o menino chorão. Aí Jesus termina no versículo 8 dizendo: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus fará. E aí ele coloca aqui: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele está dizendo: vocês vão ter fé suficiente para esperar a minha vinda? Ainda que tardio, vocês vão esperar. Quando ele vier, achará fé na terra? Ele está falando o seguinte: vocês vão permanecer
felizes, aguardando. Engraçado que uma das matérias que eu tenho licenciatura no doutorado é escatologia bíblica. Eu amo escatologia bíblica. Eu prego muito sobre o arrebatamento, grande tribulação, juízo final, inferno, lago de fogo. São assuntos que estão alheios, né, da igreja. Uma vez eu preguei na Bahia, num grande congresso, sobre o tema Conhecendo o Inferno à luz da Bíblia para desejar o céu. Só deseja saúde quem está doente, só quer comer quem está com fome. E aí, nossa fé, que não é fé na fé, mas a fé que vê o incrível, que vê o invisível, ao ponto de entendermos que o tempo é dele, a hora é dele, o momento é dele. E aí eu vou perguntar nesta manhã: quem quer ser feliz até a vinda de Jesus? Quer ser feliz até a vinda de Jesus? Então tenha fé, porque felicidade começa com fé. Felicidade, 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 felicidade. Quem tem fé é feliz. Quem tem fé é perseverante. Quem tem fé é triunfante. Quem tem fé transporta montes. Quem tem fé não desiste. Fé. Quer agradar a Deus? Tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí o que eu quero dizer é que quando você estiver orando, tenha fé. Oração sem fé é como favo sem mel. Oração sem fé é como rio sem peixe, araguaia seco, só areia, bancos de areia sem peixe. E aí, pastor Godoy, como Jesus vai aprofundar isto? Presta atenção, isso aqui eu estou falando por revelação. O pastor Osmar estava falando sobre isso aqui, antes de passar o microfone, para que eu ministrasse a vocês. Jesus começa falando sobre a fé perseverante, a oração perseverante, atitudes que nós temos que ter para não desistir e não pensar que Deus está alheio à nossa oração. Ele está ouvindo, irmãos. Ele é absoluto. Diga: Deus é absoluto. Você sabia que no mundo espiritual não tem distância? O problema das pessoas é que quando vão orar, ele imagina Deus sentado do outro lado de Marte, numa cadeira de ouro, cercado de anjos. E aí ele coloca a oração, ele fala: minha oração não passa do teto de casa. Passa sim, irmão, porque no mundo espiritual não tem distância. O lá e cá é a mesma coisa. No Japão e aqui agora, para Deus, é uma coisa só. Tudo é assim, ó, diante dele. Onipresença, onisciência. Ei, Deus não está conosco porque Ele se encaixa no nosso tempo. Não, nós estamos diante dele porque Ele permite estar. Porque tudo está bem pequenininho na palma da sua mão, assim, ó. Deus está perto, está o Senhor. Então quando você for orar, pode ter certeza que Deus está assim, ó. E se colocar todos os crentes da terra orando no momento só, milhões de crentes orando no momento só, Ele vai ouvir todas as orações de uma vez só, individualmente. Ele ouve a voz de cada um e sabe quem é que está falando. Então se coloque bem perto. Você sabe qual é o lugar mais alto que Ele permite a gente estar? É aos pés. É só até os pés. E nos pés o lugar é seguro. Então, continue orando.
Continue clamando e batendo na porta. Agora, como é que nós vamos orar para ser atendido? Primeiro, persistência, perseverança. Segundo, como nós vamos orar? Aí vem a outra parábola: o fariseu e o publicano. Aí ele vai mostrar dois homens que subiu ao templo. E aí ele vai trazer uma aula sobre isto, porque agora aqui essa outra parábola, ela tem destino. Começa no versículo 9, olha a quem foi dirigida a parábola. E disse também esta parábola, e disse também, esse também aqui, pastor Osmar, tem um sentido absoluto e único e proposital. A primeira foi para os discípulos. A segunda parábola também significa que destaca da outra. Disse-lhe também esta parábola a uns, quer dizer, alguns que ali estavam, a uns que a si mesmo confiavam em si mesmo. Coloca lá no Data Show. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo. E agora vai falar para esse grupo que alto se coloca acima da média, que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então a parábola tem destino. Aí como é que ele faz aqui? Ele coloca dois homens subiram ao templo para orar. Está tratando de oração. Um era fariseu e o outro era publicano. Versículo 11, o fariseu estando em pé, agora aqui ele começa a destacar. Interessante que ele começa a falar do fariseu. Eu fico impressionado com isso aqui. Pastor Mariuzan, eu gosto dos detalhes da exposição, da narrativa. Para você entender o que a palavra está querendo dizer, presta atenção nos verbos, presta atenção nos detalhes. Olha como Jesus começa dizendo: o fariseu estando em pé, orava consigo desta maneira. Como é que a pessoa dá conta de orar consigo? Eu vou orar comigo mesmo. Nós não temos um ditado aí que vai: irmão, ora comigo. Vamos orar, ora aqui comigo. Até aí tudo bem. Ou seja, vamos orar juntos, né? Ora comigo. Orar a quem? A Deus. Mas esse fariseu, ele ora com ele mesmo. Isso aqui chama-se oração e visão de avestruz. Você sabe o que é avestruz? É aquela ave que tem um pescoço bem grande, a única que consegue virar a cabeça e olhar lá no umbigo. Egocentrismo. Orar consigo mesmo. Oração de avestruz, visão de avestruz, olhando para dentro do ventre dele. Interessante que a pessoa tem um ditado aí, ele fala assim: ora para mim. Como eu vou orar para você? Eu oro para Deus por você. Irmão, faz uma oração forte para mim. Oração forte para mim, meu irmão, não é mágica, não é abracadabra. Epa, opa, manto. Aqui Jesus vai mostrar o que é oração. Ele orava consigo mesmo desta maneira, estando em pé. Aí olha como ele se comporta diante de Deus. Ele diz: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Acaba bom, hein? Não sou como os demais homens. Aí ele vai fazer o que? Ele vai dizer o que ele evitava fazer. Eu não sou roubadores, não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como esse camarada que está aqui, ó, esse publicano, está aqui, ó, orando. Cabo é bom. Olha aqui para mim, Deus.
eu não sou ladrão. Olha aqui para mim, Deus, eu não sou injusto. Olha aqui para mim, Deus, eu não sou adúltero. Eu sou diferente. Ele quer chamar a atenção de Deus por aquilo que ele não faz. Eu chamo isso aqui de espiritualista. Você sabe como é que o espiritualista se comporta no nosso meio? Ele é diferente dos outros, ele não se mistura. Eu não, irmão, isso aí contamina. Vou mexer com isso não, irmão, isso não é de Deus não. Ó, irmão, eu sou muito santo. Espiritualista é isso, ele olha para o outro, vê o outro inferior a ele, a espiritualidade dele. Então não posso, irmão, eu não posso ficar muito tempo aqui com vocês, porque Deus não me permite estar. Mas negócio de... Não me chame. O espiritualista, ele não se envolve. Ele quer ganhar a atenção de Deus por aquilo que ele não faz. Aí ele vai o plano A e joga para o plano B. Na oração dele vem um plano B. Aí ele vai querer chamar a atenção de Deus por aquilo que ele faz. Primeiro por aquilo que ele não faz, depois por aquilo que ele faz. Aí vai dizer o quê? Jejum 2 vezes na semana. Deus, eu jejum 2 vezes na semana. Aí ele vai dizer para Deus, eu dou o dízimo de tudo. Ou seja, o Senhor é obrigado a me atender. Porque eu não sou ladrão, não sou injusto, não sou adúltero. Porque o jejum, ele acha que o jejum dele, que ele faz, é para Deus. Ninguém faz jejum para Deus, você faz jejum para você mesmo. Jejum é um ato disciplinar, disciplina. Quem é beneficiado é quem jejuma. Mas aí ele quer que Deus atende ele a qualquer preço, porque ele é assim. E ele acha que pode colocar Deus contra a parede. Então tem pessoa que quando vai orar, ele não vigia na oração. Aí ele fala e não é atendido, vai dizer, Deus não está me ouvindo, ele está ouvindo. Ele ouve tudo, mas nem tudo ele responde. Porque a pessoa pensa que é merecedor do favor de Deus, e que Deus é capricho dele, é o boneco dele. Aí ele vai dizer o que? Oh Deus, já viu? Larguei tudo para te servir. Ó Senhor, quando eu era do mundo, só lembra? Agora eu estou aqui, ó. Vai numa chantagem emocional com Deus, achando que Deus vai deixar se levar por aquilo que ele fala. Irmão, Deus não se deixa ser convencido, que Deus é Deus. Não, irmão, a nossa oração não é para convencer Deus das coisas e mudar Deus, não. A oração é para mudar a gente, para a gente entender que Deus é Senhor, que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é glorioso. Eu é que tenho que me enquadrar à vontade dEle. Aí Jesus vai dizer que o publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Aí Jesus diz, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Não precisou muita coisa, só dizer, tem misericórdia, Senhor. Quando você chega diante de Deus, é como Isaías, tem 3 visões, visão de Deus, visão de si mesmo e visão do reino. Porque quando você está perto de Deus, você vê o quanto você é pecador. Se não for a misericórdia dele, meu filho. E aí, Jesus está dizendo que basta você falar a verdade do seu coração. Não é exigir as coisas. Não é direcionar Deus como tem que ser. Deus faz assim, assim, eu quero assim. Não, Deus, se o Senhor quiser, faça. Se o Senhor achar por bem, faça. Se
Se você mudar o seu jeito de orar, você pode ter certeza que Deus vai fazer. É por isso que Tiago falou que nós oramos e não somos atendidos, porque nós oramos mal. Nós não sabemos pedir. Irmão, minha esposa, um dia ela vai vir aqui, se o pastor Osmar me trouxer aqui de novo, eu vou trazer a Kátia. Ela é caladinha, mas ela sabe ganhar as coisas. Quando ela chega e fala, meu amor, eu falo, olha, está querendo alguma coisa. Ela sabe pedir. Não estou exigindo não, meu bem, mas toma. Jesus está querendo dizer que nós temos que ter uma oração inteligente, uma oração de quebrantamento, de verdade do coração. Jesus disse que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque a qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Jesus está querendo dizer que nós temos que ter reservas nesse mundo espiritual com Deus. Não precisa dizer que é espiritual. Seja espiritual. Não tem que falar que está fazendo. Faça. Sem ser percebido. Tenta o máximo possível se esconder atrás da cortina da graça. Porque fariseu que gosta de aparecer. Jejum, irmão, é algo secreto, disciplinar. Eu gosto muito do jejum do silêncio, porque o que mais edifica não é o que você faz para que as pessoas vejam, mas o que você faz é aquilo que Deus está vendo com ele. A gente ficar sem comer, a gente está trazendo um benefício para o nosso corpo e uma disciplina. Mas não precisa dizer que faz. Você já viu que tem gente que quando quer jejuar, ele quer ganhar tempo? Eu vou jejuar até 4 horas da tarde, eu preciso saber o que eu vou fazer para passar a hora. Aí ele começa a arrumar coisa para fazer, para não lembrar que está sem comer. E acha que está jejuando. Jejum não é o tempo que você fica sem comer, é o tempo que você fica com Deus. No reservado com Deus, lavando o seu rosto, para que ninguém perceba. Já viu aquele tipo de gente que quando está jejuando, ele vai para a casa da irmã Maria, chega lá. Pode ser, oi irmã Maria. Pode ser, ô meu irmão. Tudo bem, tá aí, tá por ali. Passa um pouquinho, irmã Maria traz o café com pão de queijo. Cafezinho aqui, irmão Joaquim. Agora não. Estou jejuando. Que recompensa, que glória tem isso. O que Jesus falou? Quando você for orar, vai para a rua, para a esquina, para as praças. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você, e em secreto, é o seu secreto com Deus, é o seu reservado com Deus, é a sua particularidade com Deus. E aí, como é que eu faço? Em secreto. Eu me dirijo a Deus no jejum do silêncio, no jejum do alimento e no jejum do silêncio, porque o que contamina não é o que entra, é o que sai. Então o jejum de ficar em silêncio é mais poderoso do que o jejum de ficar sem comer, de frear a língua, que contamina todo o corpo, esse pequeno órgãozinho violento, que fere. Então vai lá para o seu secreto. Sabe o que Deus falou comigo esta manhã? O que está faltando na sua vida é o reservado, é o secreto com Deus, é fechar a porta atrás de você, é rasgar o coração diante dEle, é ter ligamento, intimidade com Ele no silêncio. A Bíblia diz que em secreto você fala com Deus, e Deus no secreto lhe responde. E aí vai desenrolando esse capítulo 18, que eu poderia ministrar aqui um mês inteiro. Várias aulas. Aí Jesus vai pegar o exemplo das criancinhas, que as coisas acontecem assim, numa velocidade, é no acelera de Cristo. Trazia ali também meninos,
E ele toma um menino e vai dar uma lição para dizer: olha, se não for como menino, não entra no reino. Não tem que ser como menino diante de Deus. Simples. E aí de repente aparece um rico lá, um príncipe. E aí ele: bom mestre. Aí ele chama o Senhor de bom mestre. O que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Dá logo uma lapada nele, uma paulada nele. Já viu aquele camarada que chega assim e fala assim: reverendo? Fala assim: chefe. Irmão, odeia essa palavra chefe. Ô chefe. Ó o chefe. Não tem chefe não, irmão. Aí ele vai. Jesus diz: sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Aí ele diz: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, esse camarada está achando que ele é certinho, né? Que ele é bonzinho, que ele é... Então tá bom. Jesus, ouvindo isso, disse: ainda te falta uma coisa. Te falta uma coisa. Você que se acha tão perfeito, vende tudo o que tens, reparte aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Jesus está querendo dizer que no céu não entra bagagem. Abre mão. Jesus não estava querendo que ele vendesse as coisas dele para dar para o povo, não, irmão, ele ficasse pobre, não. Jesus estava querendo que ele tinha que tirar aquilo que estava dentro dele, que estava impedindo, estava muito cheio aqui, não tinha lugar para ele. A Bíblia diz que, mas ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Estava pegado com as coisas. A riqueza mandava nele. O problema não é ter dinheiro, é o dinheiro ter você. O problema não é... Você pode guardar dinheiro na poupança, no banco, na bolsa de valor, debaixo do colchão, na caixa d'água, dentro de um saco plástico. Lugar bom de esconder dinheiro, né? Dentro da botina velha. Só não pode guardar aqui, ó. Ele não pode mandar em você, você manda nele. Ele trabalha para você, ele faz o que você quer. Você é que dá as ordens. Você vive e sabe viver. Jesus está querendo dizer que não tem como servir a ele e servir o dinheiro. Aí os discípulos falam: então quem vai se salvar? Porque aí Jesus falou como é difícil entrar no rico no céu. Não é porque é rico, é porque é a riqueza que manda nele. E aí o negócio vai desenrolando, até que chega no versículo 31. E aqui eu já começo a partir para aplicação. Lembra de ontem? Conhecer, explicar e aplicar. Versículo 31, coloca lá. E tomando consigo os 12. Agora o negócio afunila. Afunilou, César, só para 12. Tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a... Lê lá, subimos a... Jerusalém. Ou seja, agora está resolvida aquela questão ali. Agora é só com a gente. Vamos embora. Vamos embora para onde? Para o martírio. Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito. Jesus vai trazer exegese aos discípulos. Jesus vai falar das escrituras. Jesus começa a preparar o psicológico deles. O que Jesus vai fazer aqui? Vai dar uma aula para eles acerca das profecias e dos acontecimentos na vida dele. Aí Jesus faz uma convocação, não quer mais ninguém, é só os 12. Porque tudo que ele fez em função daqueles 12. E aí, Jesus faz um alerta: olha, vai se cumprir na vida do Filho do Homem o que foi escrito. Então o que vocês vão ouvir aqui não é de mim mesmo, é do que está escrito. Põe um outro versículo lá. Aí Jesus expõe o que está escrito: pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado, cuspido, e havendo açoitado,
o matarão. Imagine Jesus falando isso para aqueles 12 homens. Nós vamos subir a Jerusalém. Quando chegar em Jerusalém, vai cumprir as escrituras. Foi profetizado, foi falado, escrito pelos profetas. E o que vai cumprir lá é que eu vou ser escarnecido, injuriado, cuspido, açoitado e executado. Para aí. Que coisa terrível, Jesus. Vai acontecer isso com o Senhor? Jesus está falando que ele vai se tornar um cordeirinho indefeso. Presta atenção nisso aqui, que é muito importante para você entender o porquê do cego e porquê de Zaqueu. Eu fico pensando na cena, pastor Osmar. Jesus falando assim: olha, eles vão me escarnecer de mim, me injuriar, cuspir, açoitar, me maltratar, me humilhar. Eles vão me matar. Eu penso os discípulos, como que eles ficaram assustados, olhando para Jesus, pensando: meu Deus, a gente tem que fazer alguma coisa para impedir isso. Só que aí Jesus refresca a memória deles. E havendo açoitado mas aí Jesus diz o quê? E ao terceiro dia ressuscitará. O que Jesus está querendo dizer? A promessa é maior do que o deserto. A promessa e a vitória é maior do que o sofrimento. Jesus está querendo dizer: tem que acontecer. Ser injuriado, cuspido, açoitado, executado. Mas isso é café pequeno. Não vai adiantar nada. Eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Bota o outro versículo para vocês ficarem pasmados. E eles nada disto entendiam. Aí, irmão, como é que faz? O mestre dos mestres está falando, César. Quem está dando aula aqui é Jesus. Quem está expondo a palavra é Jesus. E eles nada disso entendiam. E esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que eles diziam. Eles não estão entendendo. Jesus está falando, não está entendendo. Já viu aquele tipo de gente, quando você está ministrando, pregando, ele fica assim, ó. E aí depois que masca, acabou o açúcar, ele tira e põe lá debaixo da cadeira para estragar a cadeira da igreja. Além de não entender o que está sendo falado, ainda traz prejuízo no patrimônio. Mas a questão aqui não é de entender a aula e a exposição dos acontecimentos, é aceitação. É na tônica de dizer assim: não é possível que vá acontecer isso com ele, alguém tão poderoso que andou sobre o mar, que ressuscitou morto, que fez isso, que fez aquilo, que multiplicou pães e peixes, alguém tão poderoso que expulsou demônios e legiões, se tornar alguém tão indefeso, um cordeirinho tão frágil, de ser escarnecido, injuriado, cuspido, açoitado, executado. Ou seja, eles não querem aceitar a ideia de que Jesus tinha que se entregar daquela maneira. Mas os discípulos não estão entendendo que era necessário aquilo para que houvesse salvação, reconciliação. Jesus estava mostrando para eles o preço do pecado. E aí, como eles não querem entender pela exposição, vai ter que entender na prática. Vamos adiar um pouquinho a subida a Jerusalém e vamos passar em Jericó. Eis a razão por que ele vai a Jericó. E aí Lucas começa dizendo o quê? Que aconteceu. Olha lá. O que está escrito? Diga. E aconteceu. Para aí. Aconteceu que chegando ele quem? Ele quem? Aconteceu que chegando ele perto de Jericó. Como eu vim aqui ministrar para vocês, eu vou tirar também algumas dúvidas aqui agora. E nós já estamos caminhando para a conclusão.
Tem gente que quando vai ler lá em Mateus, capítulo 20, versículo 29, que é o mesmo acontecimento, em Marcos, capítulo 10, versículo 46 a seguir, que é a mesma situação, vai ver que Mateus e Marcos está falando assim, Jesus saindo de Jericó. Saindo de Jericó. Quem já viu lá escrito? Jesus saindo de Jericó. O menino do Data Show aí tem capacidade de colocar rapidinho, então? Onde está? Mateus capítulo 20, versículo 29. Aí diz que aconteceu que Jesus, e saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. Segue outro versículo. Isso aqui é muito interessante. E eis que 2 cegos, é a mesma situação, o mesmo acontecimento. Está falando de 2 cegos, está falando que Jesus estava saindo de Jericó, assentado junto do caminho os 2 cegos, ouvindo Jesus passar, clamava dizendo, Filho de Davi, tem misericórdia de nós, certo? Bota lá Marcos capítulo 10, versículo 46, isso aqui é fantástico, é fenomenal. Se você aprender somente isso aqui, já compensou minha vida de Goiânia aqui, tá? Marcos, olha, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Então Mateus está falando que eram 2 cegos, não dá nome. Marcos está falando que era um cego e tinha nome. Mateus está falando que ele está saindo de Jericó, Marcos está falando que ele está saindo de Jericó, e Lucas está falando que ele está chegando em Jericó. Quem é que está falando a verdade? Ah, pastor, a maioria manda. Mateus e Marcos têm razão. Tem mesmo. E Lucas também. Sabe por quê, gente? Não é que a Bíblia está entrando em contradição, é porque havia 2 Jericó. A antiga e a nova, construída por Herodes, a 2 quilômetros, perto do Mar Morto, cidade e oponente. Agora é necessário você entender que os evangelhos, cada evangelista escreveu para determinada classe. Havia 4 classes representativas do povo. Classes essas formadas de judeus, de romanos, de gregos, e uma classe tirada das 3 classes que é a igreja. Mateus escreve aos judeus todos os acontecimentos messiânicos. Então Mateus achou por bem falar da antiga, por causa dos judeus, porque os judeus odiavam a nova Jericó, tomada pelos romanos. Marcos escreve os acontecimentos messiânicos aos romanos, e aí Marcos vai falar da antiga Jericó, porém trazendo a identidade de um cego. Mas Lucas, que escreve aos gregos, de origem grega, vai direcionar o evangelho todos aos gregos, e ele fala só de um cego, não dá nome, porque o ponto central e o foco é ele. Volta lá, você vê, e aconteceu que chegando ele, Lucas está focado só na pessoa de Cristo. Mateus foca em 2, Marcos foca em 1, ainda diz nome, e Lucas achou por bem não. O ponto central é ele. Aconteceu que chegando ele, perto de Jericó. Lucas está querendo dizer, as coisas acontecem porque ele chega. Ele chegou lá. E chegando ele, quem? Onde Jesus chega, acontece, gente. Onde Jesus está, acontece. Aconteceu. Está lá um cego junto do caminho. Jesus já tinha saído da antiga Jericó, já estava chegando na nova. E agora, o que acontece? Com a presença de Jesus, mobilizou a cidade. O que a presença de Jesus faz? Atrai as multidões, as pessoas. Ou seja, Jesus é o único que atrai o povo. Não é você que ajunta o povo. O povo vai por causa de Jesus.
Ei, irmão, meu grupo está uma benção, irmão. Eu estou fazendo uns negócios lá, diferente. O povo vai, irmão, porque Jesus está lá. Quem atrai é Jesus, não são os métodos. É Jesus. Onde Jesus está, irmão, o povo vai. A presença de Jesus é que faz a diferença. A multidão saiu da cidade e veio ao encontro dele. E quando Jesus estava ali, aproximando dessa nova Jericó, diz a tradição, pastor Osmar, que havia 12 mil sacerdotes que moravam lá. As maiores repartições romanas estavam estabelecidas lá. Por isso que os judeus não gostavam muito dessa Jericó. E o que acontece? Quando o povo ia encostando em Jesus, ia fazendo barulho, irmão. Porque onde Jesus está, tem barulho, viu? Irmão, quando Jesus chega, movimenta mesmo, o negócio agita, acelera. A presença de Jesus provoca no povo o desejo de fazer barulho. Eu duvido um culto que Jesus está nele, que haja silêncio. O culto que Jesus está, tem barulho, tem glória, tem aleluia, tem louvores, tem festa. A reunião que Jesus está é diferente, irmão. O horário, a gente não vê passar o horário. Já viu aquele culto que você fala assim, meu Deus, hoje foi diferente. Não vi passar a hora, podia demorar mais um pouquinho. É porque o Jesus estava no seu culto. E aí, tem culto que Jesus não está? Tem, quando ele não é a razão do culto. Quando a proposta não é ele. Já viu aquele negócio assim, convida fulano, que fulano é bom. Ei, rapaz, fulano é canela de fogo, olho de fogo, língua de fogo, manto de fogo. Quando ele chega, irmão, revela identidade, CPF, endereço da casa, ele fala tudo. Aquele, rapaz, aquele camarada, ele é o cara. Acabou. Jesus ficou do lado de fora. Aí a pessoa está ali, fala meu nome, Jesus, fala meu nome, Jesus, fala meu nome. Está lá fora, como é que vai falar? Fala meu nome, Jesus, fala meu nome. Você não sabe o seu nome, não? Só serve se tiver um sinal. Faz um sinal aí para a gente crer. Quando ele chega, irmão, você sabe qual é o sinal que Jesus está presente? Quando há louvor, quando há adoração, quando há o fluir dos lábios, exala o perfume da adoração. Onde Jesus está, ele provoca o desejo de fazer barulho. Você tem certeza que Jesus está aqui? Ontem à noite eu fiquei, irmão, eu vou fazer isso lá. Tem que fazer essas bolinhas pulando, e o apito, e gente alegre. Eu falei, Jesus está aqui. Jesus está aqui, irmão. Jesus está aqui, irmão. O negócio é diferente, irmão. É radiante, é vibrante, é energia positiva, é glória de Deus, é fundamento, é paz, é louvor, é felicidade. Jesus está aqui. Onde Jesus está é diferente. Pastor Osmar, o dia que eu fizer lá, na igreja que eu sou pastor, na regional, as bolinhas para cima, e eu vou mandar para o senhor a filmagem. E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, então Jesus provoca em nós e a gente provoca no cego. Você está vendo como é que é o negócio? Jesus provoca na gente e a gente vai e provoca no cego. Porque o cego não sabia que Jesus estava, mas sabia que a multidão estava, porque a multidão estava fazendo barulho. E eu tenho fundamento bíblico para provar isso aqui, que foi por causa de Jesus. Porque o cego estava junto do caminho mendigando. Bota o outro versículo. E ouvindo quem? Ouvindo passar a multidão. Não era Jesus, ouvindo passar a multidão. Por que ele ouviu a multidão? Porque a multidão não estava em silêncio. Se você se calar, o povo não vai querer saber o que é que está acontecendo. Então tem que fazer barulho mesmo, irmão. Tem que abrir a boca mesmo. Tem que anunciar as grandezas que Jesus está ali no seu GE. Tem que anunciar no seu GF, no seu grupo familiar,
Não pode ficar caladinho, tímido não. Sai falando na rua, sai gritando, bota carro de som, solta foguete, faz buzinaço, acelera, meu filho. Jesus está na reunião, milagre vai acontecer. Se eu morasse em Barra do Garça, não estou nem apologia, estou fazendo proselitismo não, mas se eu morar, irmão, eu gostei tanto desse negócio. Eu estava ali no hotel pensando, Jesus, se eu morasse aqui, se eu dá vontade de congregar aqui, irmão, congregar nessa igreja. E se eu fosse liderar um GF desse, irmão, irmão, era foguete, era buzinaço na rua, era tambores, era gritos. Não é acelera? Irmão, eu já ia fazer assim. O culto é lá na casa da irmã Agripina, do irmão Astrogildo, né? Lá é o núcleo, né? É lá, é o anfitrião. Então o que eu faria? Faria diferente. Não, vai ser tal hora, já vinha de lá de cima da rua, direto para lá, multidão. Os guerreiros se preparam. E vai, já entrava na casa, nesse clima, buzina, pau, foguete. Aê! Eu tenho certeza que os vizinhos faziam assim, ó. O governador chegou na cidade, na rua. Então Jesus provoca no povo, o povo provoca no cego, porque se o povo ficar calado, o cego não pergunta. A bênção dele está ali, ele não sabe, mas o povo provoca no cego. Aí quando o cego ouviu a multidão, perguntou o que era, eu tenho certeza que os vizinhos vão falar assim, o que é que está acontecendo na casa do irmão Astrogildo? Da irmã Agripina? Olha lá a razão do movimento, bota o outro versículo. O que eles disseram? Jesus? Quem é a razão de tudo? Quem é a razão de tudo? Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. É Jesus que está aqui. É Jesus que está aqui. O Nazareno. É Ele. Então está aí, pastor Mariuzan, o fundamento bíblico para justificar o barulho. Jesus. O cego está perguntando o que é isso, é diferente. É diferente. Estou acostumado há muitos anos com movimentos rotineiros, mas hoje está diferente. O que é isso, gente? Me fala. Jesus, o Nazareno, chegou aqui neste lugar. E agora? Presta atenção. Quando disseram que Jesus, o Nazareno, passava e era a razão de todo aquele movimento, bota o outro versículo, o cego revela que ele enxergava. O cego enxergava, sim ou não? Vou mostrar para você que o cego já enxergava, está escrito. Vocês nunca perceberam que esse homem enxergava? Ele estava o tempo todo ali enxergando. Já leu tanto, hein? Não viu o homem enxergando, hein? Quando disseram, volta o outro versículo para você identificar que ele enxergava. Disseram-lhe que Jesus, bota o outro versículo para você ver que ele enxergava. Então clamou, dizendo o quê? Jesus, filho. Então ele enxergava. Então o povo era cego. E o único que enxergava era o cego. Então eu poderia dar um tema, a visão de um cego. Então eu posso dar um tema, a visão de um cego. O cego que enxerga é a multidão que era cega. Eu não estou falando de visão ótica, estou falando de visão profética, de Isaías capítulo 11. Ele não tinha visão física, mas tinha visão espiritual, visão reveladora da identidade do Messias. As pessoas reconheciam ele como de Nazaré, e ele diz, não é de Nazaré, esse é o filho de Davi, é o filho da promessa, esse é filho de Davi.
Isaías capítulo 11 está escrito: porque brotará um rebento do trono de Jessé, das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de fortaleza, de temor. Não julgará segundo a sua vista, e não desprezará o pobre. O cego conhecia a palavra, senão ele não clamava filho de Davi. Ele está revelando a verdadeira identidade do Messias. Está em Lucas capítulo 1: eis que em teu ventre conceberás, dará à luz um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Está em Salmo de número 89: achei a Davi meu servo. Exegese chama isto. Ele diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para quem que Jesus parou? Não foi para a multidão. É esse cego que enxergava o que eles não enxergavam. Os fariseus não viam ele como Messias. Os doutores, os escribas e os sacerdotes. Ei, os discípulos nem conheciam ele. O dia que ele acalmou o mar e os ventos e a tempestade, a Bíblia diz que os discípulos disseram: quem é este que até o mar manda e obedece? Gente, andando com Jesus e não conhece Jesus, falando de Jesus, não sabe quem é ele, mas tem um trapilho, pobre, deficiente, mendigo, que conhece. E para terminar, um outro dia eu vou vir falar sobre Zaqueu, que é fantástico. Olha o outro versículo: os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Por que tentaram calar a voz do cego? Porque eles não podiam aceitar a revelação messiânica de um deficiente, insignificante. A revelação messiânica, a identidade do Messias tinha que ser revelado por um fariseu, um doutor, um mestre, pelo sinédrio. Mas esse moço não tem nenhuma expressão, não tem anel de teologia, de teólogo, não é mestre, não saber. A luz deles era alguém pobre, e havia um estigma sobre os deficientes. Por que ele estava fora da cidade, junto do caminho? Porque os deficientes não podiam permanecer muito tempo dentro da cidade, eram vistas como pessoas amaldiçoadas por Deus. Então eles entravam e saíam da cidade, mas a permanência, o ponto era fora. E aí ele clama, mas as pessoas querem apagar a sua voz, porque ele clamava e revelava o Messias, o filho de Davi. Eles não querem aceitar. Aceita alguém de Nazaré que faz milagre, um profeta, mas Messias não. Mas ele diz: é o filho de Davi. Mas ele clamava ainda, porque quem conhece ele não cala. Quem sabe que a oportunidade da vida não para. Quem sabe que a hora chegou, não desiste. Ninguém vai tampar a minha voz, ninguém vai puxar o meu tapete, ninguém vai me impedir. Eu vou clamar ainda mais. Ele é filho de Davi, sim. Ele é filho de Davi, sim. Ele é o Messias. Olha aqui. Sabe como é que eu reconheço isso aqui? Cheguei a uma conclusão, que esse ato de repreender no original vai dizer duramente. Duramente. Cala, cego, cala a boca, amaldiçoado, fecha a boca, não fala isso. Está lá, repreendiam para que se calasse. Repreensão, intimidação. Sabe por quê? Por causa do mau hálito da alma. Você sabe o que é mau hálito da alma? Uma pequena palavra chamada inveja. Inveja é o mau hálito da alma. O invejoso é aquele que quer apagar o brilho daquele que quer se destacar e se revela. Invejoso é aquele que quer ofuscar. Eles não tiveram a capacidade de reconhecê-lo como Messias. E alguém que se aparece, se revela, não pode se destacar. Cala, fica quieto.
Infelizmente a gente tem que conviver com isso. Tem gente que não gosta de você, é verdade. Isso não é revelação, não, é verdade. Tem gente que não gosta do seu jeito de vestir, de falar, de andar, de sorrir. Tudo em você incomoda. E por que incomoda? Porque não dá conta de ser você. Por que incomoda? Porque ele tem vontade de fazer o que você faz. Por que incomoda? Porque ele queria assumir o seu lugar. Isso é mau hálito. Como é que a gente lida com esse tipo de gente? O cego que dá uma lição. Eu aprendi a lidar com o invejoso. Eu posso dizer que eu tenho um doutorado em descobrir invejoso. Eu tenho uma facilidade tão grande de ver quem tem inveja. Você começa a identificar o invejoso primeiro nos olhos. Olha aqui para mim. Não baixa a vista não, irmão. Invejoso não olha no olho. Ele olha para baixo. A pupila do olho do invejoso é igual de papagaio, muda de cor, dilata. O ponto de estresse da inveja dilata. Os olhos falam. Outro sintoma para identificar o invejoso é o amarelão no rosto. Você conta uma coisa que se você está feliz para ele, ele faz assim, bom para você. Inveja. Deus te dá uma bênção, quando você chega tão feliz, o invejoso já se desfigura. Deus me deu um antídoto para lutar contra o invejoso. Imagine eu, 47 anos de crente. Imagine eu, comecei a pregar com 12 anos de idade. Falei para vocês ontem, meu avô foi um dos grandes teólogos do estado de Goiás, um dos fundadores da igreja metodista, um mestre. Fui criado aos pés dele. Uma boa parte da minha biblioteca foi herdada do meu avô. Fui o primeiro pastor depois do meu avô, foi eu. Meu pai, um mestre no Antigo Testamento, por excelência, professor nobre. Então fui criado nesta voga. Eu nunca tive uma carteira assinada. Com 12 anos eu comecei a pregar. Minha primeira mensagem foi no oratório batista tradicional. Sabe com quantos anos eu comecei a namorar? A minha namorada tinha 13 anos. E eu tinha 15. Sabe com quantos anos eu casei? Ela com 15 e eu com 17. E nós viemos para Goiânia para fazer a obra, terminar o curso teológico e fazer a obra. Então a minha primeira, é Lerite que chama? É Lerite? Que negócio que paga INSS? Eu nem... GPS? Foi agora, depois que eu assumi a igreja como pastor, que começaram a recolher. Eu nunca fiz isso. Agora imagine pregando por esse Brasil, mais de 20 países, desde a infância. O quanto eu tive que lutar contra esse mau hálito em pessoas. Aí Deus me deu um antídoto, porque eu sofria muito. Porque eu fui criado num sistema materno. O filhinho da mamãe. Eu mamei no peito até os 5 anos de idade. Eu lembro quando eu mamava, tampava com a toalha. A mamãe, mama meu filho, eu mamava, tinha leite. Gente, eu mamei mamadeira até os 12. E bico a quase até os 15. Larguei porque eu comecei a namorar. Comecei a pregar mamando mamadeira. E quando eu casei, na primeira semana, eu falei para minha esposa, Kátia, faz mamar. Faz um mingau. Sabe aquela rapinha do mingau? Ela falou, para com isso, você já é homem. Então, muito sentimental. Eu sou muito apegado, pastor Osmar. Então eu começava a sofrer com gente que tem inveja. Aí eu perdi a noite de sono. Aí Deus me deu um antídoto para lutar contra o invejoso. Irmão, depois que Deus me deu o antídoto, a vacina. Como é que é o nome do remédio contra a picada de cobra?
Específico pessoa tem ele. Quando eu vou para o mato, eu levo ele. Eu não saio para o mato sem específico pessoa de jeito nenhum. Principalmente quando eu amarro a rede lá para descer à noite, irmão, um perigo. Alguém aqui sabe o que eu estou falando, né? No pé de Miritiba, de Boca Boa, no Piquezeiro. É o meu lazer, tá? Eu gosto. É o outro, o antídoto lá. Antiofítico. Eu tenho um antiofítico contra esse veneno do invejoso. Mas eu só vou revelar o antídoto aqui uma outra data que eu vier aqui. Quer ouvir agora? Sabe por quê, meu irmão? A gente vai ser sempre vítima desse veneno. Não é na igreja, não, em todos os segmentos da vida, no trabalho, na família. Ah, pastor, o senhor está falando, não, em todo lugar tem invejoso. No colégio. Às vezes a pessoa é doente daquilo ali. Você precisa de uma transformação, uma libertação desse mau hálito, uma cura, né? Tem remédio para mau hálito. E quando é alguma coisa crônica, você dá o house, leva o house. O amigo, então, meu amigo, toma esse house para a gente conversar. Mas a primeira coisa que eu aprendi na vida é não pedir Deus para matar o invejoso. Porque antigamente eu ficava tão indignado, e tem gente que fica tão revoltado, que ele acha que Deus vai colocar uma capa de pistoleiro. Ele vai orar e fala, Deus, vai lá e mata ele. Ele quer que Deus vira pistoleiro dele para matar o cara que tem inveja dele. Não funciona. Alguém, tem uns que é mais leve. Deus, coloca um câncer na boca dele. Está falando mal de mim, Senhor. Ah, Deus, o Senhor vai cobrar duramente. A carreta vai passar em cima das pernas dele. Ele não vai mais andar falando mal de mim. Não é aí não. Não funciona. Sabe o que Deus me ensinou? O método de Davi. Davi matava mesmo. A espada era tão cravada na mão que tinha que arrancar da carne. Ele matava os inimigos violentamente. Davi era sanguinário. Aí quando Davi percebeu que estava matando todos os inimigos dele, ele pensou, um dia na minha vida não vai ter mais graça, porque eu não vou ter mais inimigo. Aí Davi entendeu que não era matar o inimigo, era orar por ele. Aí Davi dizia assim, Deus, dê muitos anos de vida para os meus adversários. Deus, não mata eles não, faz eles viverem muito tempo, só para que eles possam ver a minha prosperidade. Eles têm que ver a minha prosperidade. Eles têm que ver eu prosperando e sendo feliz. Deus, dá saúde, Deus. Faça ele ter uma visão muito boa, para que ele veja eu sorrindo, glorificando, te adorando, prosperando. Irmão, tem castigo maior para o invejoso do que ele ver você bem. Melhor do que a morte. Olha o que Davi dizia, preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. É você sentado na mesa e Deus te servindo, e o inimigo de longe, por que não sou eu? Primeira coisa, ore por eles. Segunda coisa, não leve ele para dormir na sua casa. Não ande com ele no seu carro. Não almoce, não janta, não tome café. É aquela pessoa que não tira ele aqui, ó, das janelas da alma, fica o tempo todo. Não larga a pessoa no pensamento, vai deitar e fica pensando, e o sono não vem, não, amanhã ele vai ver, eu vou lá, eu vou, não, dorme com Jesus, fala para Jesus, cita versículo bíblico, deixe a sua mente focada em Deus, não ande com quem não goste de você, Jesus gosta. Você não tem que viver em função do que as pessoas pensam, você tem que viver em função de que Deus te ama. Terceiro lugar, nunca sai de casa cabisbaixo. O dia que você estiver mal, não sai de casa. Fique em casa. Está nervoso? Fique em casa. Ah, está nervoso, vai pescar. Fique em casa. Às vezes você vai pescar, você ofende até o companheiro da pesca. Fique em casa. Fica ali, sozinho, naquele reservado.
Não sai de casa triste, abatido, o mundo está desabando. Você vai sair, então já que decidiu sair, faça o sacrifício que a Bíblia manda fazer, sacrifício de louvor. Já que vai sair, então faz assim, ó. O mundo está esbagaçando, está arrebentado, então, ó. Aí quando você encontra aquela pessoa que tem inveja de você, vai, mas eu só ando rindo. Eu não vejo triste. Porque o invejoso quer ver a gente triste. Ele é provocativo. Às vezes ele não fala da gente, mas ele quer insinuar que fala. Você é amigo do pastor Mariuzan, e ele tem inveja de você. Ele chega no Mariuzan, está conversando aqui e olhando para você, mas não está falando de você. Ele vai lá só para você pensar que está. Aí você quer buscar notícia ruim ao seu respeito, porque o invejoso não vai falar bem, mas às vezes ele nem está falando mal. Você que quer buscar isso. Aí quando ele sai, você chega, você é meu amigo, viu, Mariuzan? O que ele estava falando de mim aí? Fala. Quem? Fulano. Estava aí conversando, você olhando para mim, estava falando de mim. Não estava falando assim, não, estava sim. Você quer saber notícia ruim, irmão? Invejoso sempre vai falar alguma coisa. Você não tem que buscar, você tem que ser feliz. Jesus te chamou, você é usado por Ele. Deus está derramando, fica de pé agora. Maravilha! Pastor Osmar, pastor Mariuzan, César, eu estou fazendo a propósito no horário, viu? Eu sou muito caixinha com o horário, mas eu estou extravasando mais para compensar a vinda aqui. Eu não estou poupando. Não é o cachê que faz o pregador, é a visão dele. Não é embrulhar e ir para o hotel, é falar. Jesus parou. Jesus parou para ele, Jesus para você, Jesus para nós. E quando Jesus para, Jesus revela que ele sabe. Porque a Bíblia diz que Jesus parando, então Jesus parando mandou que se Jesus mandou que o trouxesse, Jesus sabia que ele era cego fisicamente, necessitava de auxílio. Jesus mandou que o trouxesse. Jesus te conhece, Jesus sabe. Ele tem cuidado de ti. Segura nas mãos. Olha para mim. Mandou que o trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe dizendo, Jesus sabe, mas quer ouvir. Aquela oração, tu sabes, ele está cansado de saber, ele sabe. Fala o que você quer, rapaz. Fala o que está no teu coração. É a verdade do coração. O que queres que eu te faça? Você sabe o que você quer? Tem que saber o que quer. A resposta cabe a ele, mas você pode falar. Ninguém sabe o que calado quer, fale. O que queres que eu te faça? E ele disse o que? Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. Mas lá no versículo 35 diz que ele estava mendigando. Então para as pessoas ele pediu o natural. Para Jesus ele pediu o sobrenatural, irmão. Entenda isso. Quando você for orar, não fica pedindo natural não. Natural você tem que correr atrás, acelera. Agora o sobrenatural para falar com ele. O impossível. Se você vê aqui, ó, todos os acontecimentos do ministério de Jesus foram acontecimentos de milagres, de maravilhas, sobrenatural. Ah, Jesus, me abra as portas. Irmãos, até porque eu acho que não é certo pedir portas abertas. O povo tem uma mania de ficar pedindo porta aberta. Ora para Deus abrir uma porta para mim. Eu não quero uma porta. Depois que eu fui entender esse negócio, eu parei de pedir porta. Irmão, eu estou precisando de que Deus abra uma porta para mim. Não, eu estou querendo que Deus me abra janelas. Está lá em Malaquias, eu abrirei janelas. Porta é só uma ou duas. Quantas janelas tem uma casa, irmão? E janela só se abre do lado de dentro. Só Ele pode abrir janelas. Janelas são bênçãos. O que traz o ar na casa não é a porta, é a janela. É o que refrigera a casa. Alegria quando se abre as janelas. Janelas são muitas possibilidades. E só Ele tem o poder de abrir do lado de dentro. O trinco se abre do lado de dentro. Mas aí você está querendo uma possibilidade, mas você não faz a sua parte.
Está aí parado esperando um anjo descer com uma cesta de ouro, uma bandeja de ouro, e lá na sua casa. Não, meu filho, faz rasto, vai para a rua, vai bater na porta, leva o currículo, vai fazer a faculdade, vai estudar, faça. Agora o impossível ele vai fazer, o sobrenatural ele vai fazer. É por isso que o cego não pediu esmola para Jesus. Ele disse: Senhor, que eu veja. Ele é o Messias, eu sei quem é ele pode fazer muito mais. Não vou pedir pequeno não, já que eu estou aqui diante dele, é a minha oportunidade, eu vou pedir mais. Faça um milagre, eu quero ver. Aí Jesus disse: vê, tua fé. Não é a fé de Cristo, nem a fé dos discípulos, é a tua fé. Já está aí. Pode ser do tamanho de um grão de mostarda, é a tua fé. Tua fé, tua fé, tua fé, tua fé, tua fé, tua fé te salvou. Te salvou. Agora, para terminar, por que ele foi curado? Por que a visão dele foi recuperada? Por que ele voltou a enxergar? Sabe por quê? Porque ele não teve vergonha de dizer para Jesus que ele era cego. Que queres que eu te faça? Sou cego, quero ver. O problema nosso é não querer mostrar para ele onde está o defeito. A gente não quer mostrar a nossa fraqueza e a nossa deficiência. A gente quer maquiar a nossa vida como sendo super-homens da fé. E diante dele, irmãos, há sempre uma coisa faltando em nós. Não tenha vergonha de mostrar para ele onde é que está a tua fraqueza, tua deficiência. Diga para ele onde dói. Mostra para ele onde está a ferida. Por isso que o salmista diz: sonda-me, vê se há em mim alguma coisa. É por isso que Davi dizia assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi dizia assim: eu pequei, eu quis pecar. Mostra para ele onde machuca. O cego não teve vergonha de dizer que era cego. O problema nosso é querer esconder a deficiência. Das pessoas sim, dele não. Das pessoas faz a plástica, coloca a prótese. O cego coloca o óculos escuro para não dizer que o olho é cego. Mas quando chegar diante dele, arranca tudo isso e fala: aqui, é aqui, me ajuda, me ajuda. Aí Jesus disse: vê! Não é ser curado somente, é ser salvo. E o que ele vai fazer em nós, não vai nos distanciar dele. Para com isso, gente. Ah não, fulano veio na igreja só para receber a bênção e foi embora. Não recebeu, foi um paliativo. Porque quem é alcançado por ele e abençoado por ele, não se perde. Ei, o que ele faz, não faz para distanciar a gente. Ah não, fulano só veio para a igreja, até melhorou. Não, mas é um paliativo. Lá na frente o negócio arrebenta de novo. É igual o pé de pimenta, que aquele passarinho que come pimenta, não sei se no Mato Grosso tem, prim, faz festa no pé de pimenta, mas quando a pimenta vai para a moela, ele cai no chão e fica, aí a raposa pega, ele fica vulnerável, porque a pimenta arde na moela, aí o bichinho é tão danado, que quando espelha a pimenta, ele volta para o pé de pimenta de novo, tá ardendo, vem para a igreja, ai, ora para mim, ai, acabou a dor, ai, pé de pimenta. Olha o versículo que se segue. E logo viu, e seguiu. O que ele faz? Transforma a gente em discípulo. A gente segue ele, a gente vai com ele, a gente anda com ele. E seguiu. Seguiu glorificando a Deus. E o que mais acontece? Todo o povo vendo isso. Que povo era esse? Os mesmos que falaram: cala, cala. Os mesmos que repreenderam ele. A Bíblia diz que todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. A bênção na sua vida vai contagiar até aqueles que têm inveja. Coloca a mão no coração aí agora. Fecha os olhos.
Agora eu vou profetizar. A terra da tua humilhação será a terra da tua exaltação. Aonde você foi perseguido, humilhado, criticado, vai ser aonde o Senhor vai te abençoar. E aqueles que te entristeceram vão dar glória a Deus e vão confessar que Deus é na sua vida. Até eles serão abençoados com a bênção que virá sobre você, porque Ele te ama. Porque Ele te chamou. No meio de mais de 7 bilhões de habitantes na terra, Ele te chamou. Não foste vós que escolhestes a Ele, mas Ele que escolheu. Ele te chamou. O que Ele vai fazer na sua vida e na sua família vai impactar vidas. O Senhor me trouxe de Goiânia a este lugar para dizer que a hora é agora, que o tempo de angústia está findando. O tempo de colher as mais ricas e selecionadas bênçãos chegou na sua vida. Jesus, o que Ele quer de você, esse espírito de gratidão, de reconhecimento. O que Ele faz vai fazer você seguir glorificando a Deus. É tempo de celebração, é tempo de louvor, é tempo de adoração. Pastor Mariuzan, Pastor Osmar, presta atenção nisso aqui, bem baixinho. Eram 10 leprosos, e eles falaram: se tu quiseres, podes nos tornar limpos. Jesus disse: eu quero ser limpo. E eles foram embora. Quantos foram curados? Só um. 10 foram limpos e um que foi curado. Aleluia. Ser limpo não é ser curado. Curado atestado diante do sacerdote. É verdade. O que volta, porque o que Ele faz não nos afasta dele. Aquele voltou para segui-lo, porque foi curado. Onde estão os outros? Só foram limpos. Só um paliativo. Só amenizou um pouco a mancha, a hanseníase. Mas o que voltou, voltou para agradecer, porque foi curado. O Senhor te ama. Ninguém vai impedir o que Ele tem na sua vida. Levanta a sua cabeça, mulher, porque Ele está entrando na tua casa. A tua filha vai voltar, o teu filho vai voltar. Tua casa vai celebrar, essa casa será pequena pelo que Ele vai fazer na sua vida. Eu vou dar 2 minutos para você. Adora Ele agora, minha vontade é de gritar. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Olha aqui. Faz o seguinte: irmão com irmão, irmã com irmã, dê um abraço nele, como se estivesse abraçando Jesus. Nós somos um em Cristo Jesus.
Nós estamos unidos no corpo. Você é muito especial. Por um minuto, adora Ele. Fala alguma coisa, libera alguma palavra.